Seja bem-vindo a mais um Improváveis Cast. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter uma pessoa aqui que vai transformar a vida de vocês. Não só a vida, mas a mente de vocês, principalmente pelo fato de que, como vocês sabem, o Improváveis Cast é para destravar as pessoas que hoje estão com muita dificuldade de se libertar do medo, não só de empreender, mas de viver as suas vidas. Ela treinou inúmeras pessoas, foi uma líder em toda a América Latina de mais de 117 mil mulheres. Não foram 117 mulheres, 117 mil mulheres. De uma multinacional na área de cosméticos muito expressiva mundialmente. E hoje ela recebeu, assim como outras pessoas que já passaram por aqui, um chamado. E nesse chamado ela criou o treinamento SSS, que eu vou deixar ela explicar um pouco mais sobre isso. Ela tem um programa fantástico que é DNA Woman. E aí vocês vão saber um pouquinho mais sobre a Grace Joviani. Gente, que delícia estar aqui com vocês. Eu quero agradecer o seu convite. Eu falo que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E eu quero te parabenizar por esse trabalho de levar pessoas a entender que qualquer pessoa improvável, ela pode se tornar imparável. Então, parabéns. Parabéns Obrigado. Por esse tempo que você está dedicando para realmente colocar pessoas a viver o seu melhor potencial. Parabéns. E é realmente isso. É por isso que eu tenho trazido pessoas assim como você, que às vezes a pessoa não percebe. Ela está no ápice de uma carreira, mas ela está vivendo numa bolha não só de conforto, mas numa bolha de alienação, Sim. achando que está dando o seu melhor. Sim. E muitas vezes eu vejo muitas pessoas falando isso para mim. Acaba a família ficando de lado, a sua própria vida ficando de lado. E é justamente isso que é a intenção, dividir com essas pessoas como romper esses medos e essas barreiras. E o medo é algo que todo mundo, em um momento da vida, sente, né? Só que a gente tem que ter a clareza, né, Fabrício, que existe uma diferença de medo e precaução, né? A gente precisa ter precaução com a nossa vida, ter cuidado com a nossa vida. Mas a gente tem que ter um limite de distinguir isso, né? O medo, ele é o maior alimento da fé negativa. Eu falo que a fé, ela existe a fé positiva e a fé negativa. Quando você dá fé para o seu medo, você está colocando força e energia espiritual no negativo. Totalmente. E aí você vai ficar parada, você vai ficar passiva diante das suas oportunidades e não vai dar passos necessários para você evoluir. Então é isso que acontece com a maioria das pessoas para começar a empreender, para começar a ter sucesso. Às vezes começa a empreender, mas deixa o medo paralisar para fazer uma abordagem, para sair de casa, para fazer uma venda. E eu passei por esse processo profissional, né? Eu me formei em administração e aí o grande sonho era trabalhar para alguém. Então, quando você faz a faculdade de administração, eles não ensinam lá que você vai criar a sua empresa. O legal é como você vai administrar a empresa de alguém. Então, quando você sai de lá e você arruma um trabalho de administrador, você se sente, né? Você tá ali com a tua CLT, tá tudo certo. É isso que a gente aprende culturalmente no Brasil a fazer. E eu lembro como hoje, eu comecei a administrar fazendas, eu morava no Mato Grosso. Então, passava milhões na minha mão. Pensa, eu era uma menina de 22 anos, 20 anos de idade, administrando fazendas exportadoras de soja, sempre muito comprometida. Meu nome era citado na boca de todo mundo lá como a mulher que organizava o negócio aonde eu passava. Porém, aquele dinheiro, aqueles milhões não eram meus, né? O sonho sempre estava ali dentro do meu coração para poder justamente fazer algo grande na minha vida, mas o medo de experimentar, o medo de empreender, e se não der certo, e se as pessoas vão criticar? Poxa, é legal você citar o e se, porque a primeira pessoa que gravou comigo, que foi a Marcela, o Improváveis Cast, ela falou justamente a mesma frase que você falou. Não deixe o e se te parar. Porque muitas vezes a pessoa fica, e se der errado, e se der errado. E a gente tem um viés cognitivo muito forte de jogar pro negativo. Se a gente fizer essa pergunta, e se der certo, e se prosperar, e se acontecer? Mas normalmente a pergunta é inversa. Mas aí entra várias coisas, né? Por que a pessoa entra nesse se? Porque ela tem medo do fracasso, porque ela não quer fracassar, porque às vezes tem um bloqueio do perfeccionismo. Às vezes ela tem um bloqueio de autoimagem, ela tem medo de se expor. Então, quando ela começa a aprofundar nessas questões, hoje eu consigo ter essa visão. Naquela época, ok, trabalho, tenho meu dinheiro, só que estou vivendo para sobreviver. E quantas pessoas que estão aqui assistindo hoje esse podcast, que são realmente improváveis, porém
ainda não entenderam que nasceram para ser imparáveis. Então, todos nós temos um DNA original dentro de nós. Só que se a gente não parar para olhar esse DNA e ativar esse DNA todos os dias, você tem que entender que ninguém vai fazer isso por você. Ninguém fez isso por mim. Quando eu tomei a decisão de empreender, foi muito louco. E já vou responder a sua primeira pergunta ali, que eu comecei a explicar outra coisa, mas já volto lá. Não, tudo bem, fica à vontade. Quando eu comecei, deixa fluir. Quando eu comecei a empreender, foi muito louco, porque eu jamais tinha ideia de empreender. O case de sucesso para mim era trabalhar para alguém, ter meu salário, porque esse é o exemplo que eu tinha dentro de casa, na família, que eu vim toda desestruturada. A única coisa de bom que eu tinha dentro de casa e o exemplo bom que eu tinha era que o meu pai era muito dedicado com o trabalho. Porém, ganhava um salário mínimo e metade ia para bebida e a outra metade vinha para dentro de casa. Então, uma família totalmente conturbada. Eu cresci tendo o único exemplo bom da parte dele, que era o quê? Ser muito fiel com as suas entregas profissionais. Então, eu sempre fui muito fiel e muito certa, muito correta com o horário, com tudo. Então, eu me destacava onde eu passava. E um belo dia, eu comecei a entender que aquele dinheiro e aquela situação, ela estava fazendo eu pagar a conta. Ou seja, eu estava trabalhando para sobreviver. Tinha aquele aumentozinho todo ano, mas para sobreviver. E aí apareceu... E na maioria das vezes a gente não tem essa consciência. Não tem a consciência. Acha que essa é a vida. Você foi tão doutrinado, né? Você não foi ensinado. Isso é uma doutrina. Essa é a grande diferença. Quando ensina, é igual no pai rico, pai pobre, né? Você é ensinado a diferença de você dar o sangue para outra pessoa ou você construir algo que realmente vai fazer a diferença. Total. E isso realmente é uma doutrina. Você tem certeza que o que você está fazendo é o melhor a ser feito. E a sociedade te leva a isso. Então, eu lembro como hoje, quando eu decidi empreender com esses produtos que eu comecei a trabalhar de porta em porta com R$130 emprestado. Na época eu não tinha R$130 para investir no meu negócio. Eu peguei um cartão emprestado, comprei um kit. Quando aquela caixa chegou na minha casa, eu falei, o que eu fui fazer da minha vida? Que isso aqui não tem nada a ver comigo? Como que eu vou trabalhar isso aqui? Eu não sei vender nada. E a grande verdade é que as pessoas associam a venda a algo humilhante. Verdade. Só que esquece que é tão honroso vender quanto comprar. Venda é a profissão mais bem paga do mundo. Porque você faz o teu salário, você coloca a velocidade que você quer. Só que, com 8 anos de idade, Fabrício, eu comecei a vender geladinho. Porque o meu pai ele não tinha condição nenhuma de dar o básico pra gente. Nunca faltou arroz. Mas, assim, a carne era algo muito difícil dentro de casa. Então, a gente comia fígado. A carne que ia pra casa era fígado. Não posso nem lembrar de fígado. Enjoei. Eu já passei por isso também. Mas depois eu aprendi a gostar de fígado. Não, eu não gostei mais. O valor nutricional é muito bom. O valor nutricional é bom, mas eu fiquei... Vou ter que desbloquear com o fígado, hein, gente? E aí... O que acontece? Eu comecei com 8 anos a vender. Só que aquela venda que eu fazia era para suprir uma falha. Então, era meio humilhante, sabe? Tipo, eu era a menina da favela que estava ali vendendo geladinho para poder comprar as roupinhas do enxoval do meu irmão. Mas eu sei bem o que você está falando. Eu não tive esse nível de aprendizado como você. Mas eu já tive esse DNA da venda. Só que eu fui foram matando pouco a pouco. E como eu, na época, entrava sem filtro isso, eu não percebia. E aí o pessoal falava para mim como sendo algo depreciativo. Mas o que acontece que esse menino, ele tá sempre vendendo alguma coisa? Você não precisa disso. Era ao contrário, em vez de Mas é a própria sociedade que joga isso, né? Eu estimulei o meu filho desde pequeno. A gente ia pra praia, ele fazia aquelas pulseirinhas de borracha, ele vendia. Não porque já precisava, porque graças a Deus já tinha conseguido virar o jogo da minha história. Mas eu ensinei desde pequeno ele a ter uma mentalidade empreendedora. A gente não passou por isso. Então, é importante os pais que estão assistindo ter essa consciência com os filhos. A gente vai entrar nesse assunto daqui um pouquinho, mas de não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Eu acho que essa é a principal coisa que a gente como pai tem que fazer. Enfim, aí comecei de porta em porta a vender. Mas eu não imaginava onde eu ia chegar, eu não imaginava a quantidade de bloqueios que eu tinha, eu não imaginava a dificuldade que ia ser esse mundo novo. E aí, quando eu comecei esse processo, eu comecei a entender que quando eu ia abordar uma pessoa, eu quase morria, eu quase entrava em pânico, eu torcia para a pessoa nem olhar para mim não precisar nem abordar ela. Se eu ligava, eu torcia para a pessoa nem atender, de tanto medo. O medo paralisa, gente. O medo, ele é algo que impede você de ter sucesso. O medo, ele é algo que vai fazer você estar de frente daquela pessoa que você precisa conectar, que você precisa fazer o network, que você precisa falar do teu produto, que você precisa falar daquilo que você precisa entregar, às vezes até algo que Deus te deu para entregar para outra pessoa. E o medo vai fazer você simplesmente se
paralisar. Então, entenda uma coisa, o medo é a fé negativa. Repete aí nos comentários desse podcast de hoje, se estiver fazendo sentido para você. Medo é a fé no negativo, e você não quer ter fé no negativo, você precisa ter fé no positivo, que é em Deus. A fé é nada mais, nada menos do que força espiritual. E essa força espiritual, ela te move a fazer coisas. Agora, você pode colocar a tua fé numa barata, você pode ter medo de uma barata, a barata não vai te engolir, mas o medo te paralisa em relação a um bichinho desse tamanho. Imagine quantos sonhos tem no coração dessas pessoas que estão aqui assistindo, sonhos enterrados, sonhos adormecidos, que não foram realizados pelo e se, pelo medo, pela falta, pela insegurança. E aí, Fabrício, uma coisa que eu sempre falo, a dúvida, ela não vem de Deus. Totalmente. Isso Você é verdade. concorda? Com certeza. A dúvida, ela não vem de Deus. Você fala assim, Deus às vezes coloca um projeto no seu coração, e o que você fez hoje, o que você está fazendo, que a gente se conectou há pouco tempo, mas a tua história é incrível também. Você vem aí de uma transição de carreira também e está aqui levando aquilo que você acredita para essas pessoas. Eu quero te falar aqui ao vivo hoje. Uau. A gente se conheceu há pouco tempo, mas você é um trabalhador da última hora e Deus te levantou para você inspirar pessoas. E eu quero te parabenizar aqui, porque você ouviu. Porque muitas pessoas estão em casa, em diversos lugares, em diversas situações, e preferiram não ouvir pela insegurança, pelo conforto e pelo medo. E você teve essa coragem. Olha que interessante o que você falou, né? Sobre essa questão de você receber um chamado, e depois a gente vai falar sobre o chamado dela, que é lindo, mas eu não entendia o chamado. E eu acho que foi mais ou menos uns 15 anos atrás, eu lembro que eu estava com um amigo meu, e ele me levou num encontro cristão, aonde a pessoa, eles estavam falando para cada pessoa falar o que estava sentindo. Eu falei, eu não vou falar nada do que eu estou sentindo, eu não acredito nisso. Mas eu fiquei dentro de mim, eu falei, além disso, Deus nem fala comigo. E a hora que a pessoa veio e falou comigo, ela falou assim, eu tenho um recado para você. Deus está querendo falar com você há muito tempo. Uau. Todas as vezes que você busca Ele, mas você não está disposto a escutar a voz de Deus. Quando você se propuser a escutar a voz de Deus, Ele verdadeiramente vai falar com você. E é bem o que você falou. Você falou, você se disponibilizou a ouvir. E foi isso. E eu ainda acrescento mais uma coisa. O que fez a diferença disso acontecer foi eu ouvir a voz de Deus e obedecer. E isso hoje está no meu programa também, a arte de comandar. É você ter a liderança, a governança, se posicionar, mas também quando ouvir a voz de Deus, você obedecer e colocar em prática. Porque eu já tinha ouvido muito em treinamento e desenvolvimento humano, não, você precisa agir, mas eu não entendia o que era o agir. Eu achava que agir era aquele negócio. Levantar tipo, todo dia e fazendo um monte de coisa. Fazer algo, né? E aí agora eu fiz isso proativamente. Que legal. Por ouvir a voz dele, foi que eu falei assim, não, eu preciso contar a história da Grace, porque vai conectar pessoas. Isso foi outra transformação na minha vida. Antes eu achava que era pela fama, né? Eu estaria tranquilamente, antigamente, fazendo pela fama. Pô, que legal, podcast é um negócio da hora. Vamos fazer podcast, aí a galera vai gostar, é divertido. Não. O objetivo do Improváveis Cast, e até é interessante que você falou do imparável, eu tenho isso nas minhas anotações, é um alinhamento realmente um alinhamento espiritual de Deus, um alinhamento espiritual. Eu falei, você precisa se tornar ou melhor, eu entendi que muitos eram improváveis, mas que quem era improvável e venceu como você, se tornou imparável. Exatamente. Superou o medo, superou as suas próprias limitações, acreditou mais em si mesmo, e é isso que é o objetivo aqui, é levar você a entender que eu sou uma pessoa comum, a Grace também. A gente não nasceu de uma situação como muitas pessoas falam, não, mas é que você tem o dom, você tem facilidade para falar. Eu falei esses dias no meu stories, um amigo me falou, não, é que você tem facilidade. Eu falei, cara, eu gravei 67 vídeos. Eu não tenho vergonha. Quando eu fui gravar o meu primeiro vídeo, ou achava que estava errado, eu esquecia a palavra, eu começava a tremer, 67 treino. vezes. E aí, você falando disso, eu falo muito no meu conteúdo até, que existem duas coisas que a pessoa precisa desenvolver, tá? Uma coisa, ela já nasce, que é dom. Então, cada pessoa tem um dom, tem um chamado para viver, né? E as pessoas, às vezes, romantizam demais o tal do propósito. Totalmente. Então, a gente tem que entender que nós temos um chamado e uma função. Às vezes, através da sua missão,
que você vivenciou até pouco tempo atrás, a missão que eu vivenciei até pouco tempo atrás, era o nosso chamado até ali. Então, a missão, ela muda, o propósito, ele não muda. A missão, ela muda. E aí, o que a gente precisa entender? Que quando você é obediente, você está vivendo realmente o teu propósito, porque você entende aquilo que você é chamado e levado para fazer, né? Então, e aí, para você chegar ao nível de sucesso profissional que vocês esperam, eu quero ter sucesso. Comecei a minha empresa e essa empresa precisa dar certo. Comecei essa empresa, e aí você cria uma realidade louca na tua empresa, né? Você começa um negócio super empolgado, vai passando os meses, você começa a ver que não era bem assim, tem desafio, que acontecem umas coisas. E aí eu falei assim, gente, eu saí do meu trabalho, era super reconhecida na onde eu morava, com as pessoas ao meu redor, e agora? Eu não estou conseguindo falar com os clientes, eu não estou conseguindo vender o produto, e agora o que eu vou fazer com esse estoque? E agora o que eu vou fazer com esses produtos? E agora o que eu vou fazer da minha vida? No meio disso, eu descobri que estava grávida dele, do Juan, meu filho que tem 15 anos, né? E como que eu vou enfrentar a gravidez, situação nova, tudo tumultuou tudo ao meu redor. E eu lembro que naquela época eu tive que desenvolver 2 coisas para chegar onde eu cheguei. Porque eu comecei dos -0, não foi do 0, foi do -0. É verdade, você teve que pegar. Eu tive que pegar emprestado, então eu tava com débito. Então, que o nome super protegido, então eu tinha que negociar um monte de coisa. Eu tava numa situação muito ruim financeira. Então eu tive que desenvolver 2 coisas nesse caminho, tá? A primeira delas foi a mentalidade. E eu penei muito para desenvolver a mentalidade que eu tenho. Hoje em dia, eu descobri várias técnicas, existem várias formas de levar a pessoa para um outro nível, né? Tem o método SSS que Deus me entregou, que em um final de semana a pessoa sai de lá tendo resultados exponenciais incríveis. A gente vai falar disso depois. Cara, e acreditem nisso. Esse tipo de treinamento transforma você. Até biblicamente fala, transformem-se pela renovação de vossas mentes. Quando você muda a tua mente, tudo muda ao teu redor. Só que aí, o que acontece? Naquela época não tinha SSS para mim fazer. Né? Então, é o que eu falo hoje para as pessoas. Eu queria ter aprendido isso lá. Gente, eu falava assim, Jesus, por que demorou tanto? Porque eu falo assim, gente, eu fui treinada na prática. Então, eu demorei mais tempo do que vocês que estão em casa hoje têm a oportunidade de estar assistindo um conteúdo como esse, ou de estar numa imersão como a do SSS, tem a possibilidade de resolver suas pendências, suas coisas em um final de semana e sair com um olhar novo sobre a tua vida. Eu tive que levantar, cair, chorar, sofrer, lágrimas, suor, esforço, energia, quilômetros rodados, 5.000 quilômetros. Eu fiz PNL, neurolinguística na minha vida sem saber nem o que era isso. Então, eu cheguei lá... para você adaptar em vendas e mas liderança. sem saber o que era. Eu comecei a colocar... Você foi desenvolvendo. Eu falo que Deus foi me dando muita clareza e muita coisa. Então, eu cheguei no fundo do poço profissional nessa empresa. Eu já tinha uma equipe. E aí, ele tinha 1 aninho, meu filho tinha 1 aninho. Eu cheguei a ter... Eu tinha uma equipe de 30 pessoas. E daquelas 30, era o começo, claro, tinha 5 pessoas trabalhando. Aquilo não pagava minhas contas do mês. Eu não vendia o suficiente. Totalmente endividada. Ele tinha nascido prematuro, meu filho, precisando de dinheiro. Aquela situação toda horrorosa que muitas mulheres, muitas famílias vivem hoje com essa pandemia, com tanto desemprego, com tantas coisas que aconteceram. Diante de tudo isso, eu nunca esqueço disso, eu sempre conto isso, eu acho que você nunca ouviu contar isso. Eu saí da minha casa e eu fui para um evento. E esse evento, eu não tinha condição para ir nesse evento. Então, eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha para ir nesse evento. Ainda levar o filho pequeno, minha mãe para cuidar. Então, assim, me endividei um pouco mais para poder ir nesse evento. Fui nesse evento. Quando eu cheguei lá, a pessoa que eu admirava muito, que eu fui lá para me modelar, porque eu entendi que do jeito que estava não dava para seguir. O que eu ia fazer? Eu não estava aprendendo, eu tava regredindo. Eu montava evento na minha casa, não ia ninguém. O que estava acontecendo? E aí eu cheguei lá, aquela mulher olhou para mim e falou assim, você tá exatamente onde você merece estar. E aquilo caiu como foi um soco no estômago. A primeira vez que a gente ouve isso, dói muito, Foi um soco no estômago. Porque, sabe por quê? E é a coisa que eu mais amo fazer, é dar porrada mesmo no estômago de vocês, sabe por quê? Porque quando eu olho pra você e falo assim, olha, coitadinha, o que eu tava querendo, a grande verdade, que o que eu tava querendo escutar lá era, coitadinha, olha só, teve um bebê prematuro, que peninha dela, tá difícil as coisas, o país tá em crise, porque sempre a gente ouve que o Brasil tá em crise e sempre a gente consegue ver gente ganhando na vida e crescendo na vida. E aí,
Eu lembro como hoje, eu fiquei muito irritado com aquela mulher. Eu falei, não é possível que eu saí de casa. Eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha pra estar aqui nesse evento, pra escutar isso, que eu tô onde eu mereço estar. Eu não tô, eu trabalho muito, eu trabalho 14 horas por dia. E aquela reclamação, por quê? Porque é muito confortável você ficar na situação de vítima. Olha pra mim, você que tá em casa. É muito confortável você continuar onde você tá. É muito confortável você continuar tendo a vidinha que você tá tendo. Enquanto você estiver nessa zona de conforto, não vai ter evolução, não vai ter mudança, não vai ter resultado, não vai ter família feliz, sabe por quê? O dinheiro não é tudo, mas o dinheiro manda buscar. O dinheiro paga um plano de saúde para seus filhos, o dinheiro ele vai fazer a diferença. Então, sem ação, enquanto você continuar nessa mesmice de resultado, o que vai acontecer? A tua vida vai continuar vai continuar um looping como que hipnótico de sobrevivência. Você vivendo pela condição. E aí, Fabrício, voltei para casa com raiva. Mas mastigando aquilo dentro de mim. Eu vou te falar. Passou, eu já tomei esse tipo de porrada. Eu não absorvi nada mais daquele dia. Vou te falar, eu passei um final de semana lá, a única frase que ficou na minha mente foi aquilo. Você tá onde você... E aquilo foi incrível. Então eu quero falar pra você, vamos falar pra eles? Vocês estão onde vocês merecem estar. Vamos lá, você está aonde você merece estar. Vamos de novo? Você está onde você merece estar. E é doloroso muitas vezes ouvir isso pela primeira vez. Mas talvez é isso que vai fazer você levantar da cadeira e fazer algo diferente na tua vida. Nosso país hoje, ele tá como ele tá, porque pessoas estão adormecidas diante de um potencial, diante de um negócio, diante de uma oportunidade que Deus tem colocado nas tuas mãos. Se todos nós tivessem a coragem de empreender e lutar pelos nossos sonhos, nosso país era outro hoje. E aí, o que acontece? Voltei para casa, eu morava numa kitnet com meu filho, minha família, era uma kitnet chão batido, não tinha piso no chão. Precária, uma coisa precária. Cozinha com sala, um quartinho só, dormia todo mundo ali. E eu lembro que a rack era do lado da minha cama e eu trabalhava naquela rack para ligar para as consultoras, para fazer vendas. E eu me peguei um dia naquele momento contando moeda para pagar um boleto bancário. E eu falei assim... Aquilo mirou de uma forma tão grande que eu acho que Deus já estava preparando alguns desbloqueios na minha vida, sem eu saber. E eu lembro que eu fiquei muito irada, assim. E eu esmurrei aquela mesa e eu falei assim, chega, foi a hora do basta, foi ali. A partir de hoje, eu nunca mais vou contar a moeda na minha história. A partir de hoje, eu não aceito mais essa vida. E aí eu fui pro espelho, falei tudo que eu tinha que falar pra mim. Toma vergonha na tua cara, Grejoviane. Você é jovem, você tem as mesmas 24 horas de uma pessoa de sucesso. O que você tá fazendo? Que merda que você tá fazendo? Desculpa a palavra. Mas a minha vida tava sendo uma verdadeira merda ali. E aí eu comecei... E dá muito resultado isso. Quero fazer um highlight em relação a isso. A maioria das pessoas tem medo do espelho. Elas não gostam do que elas veem. Então você tem duas opções. Ou você acostuma com aquela imagem, vive uma vida vitimista, e aí você vai lá e fica se olhando como coitadinho, ou você encara todo dia, como a Grace falou, e aí você fala, toma vergonha na cara, fala isso, vamos junto, a gente vai agir, vai acontecer, e vai atuar como sendo o protagonista da tua história. E foi isso que você fez, né? Se empoderar, porque, sabe, porque as pessoas ficam esperando o marido dar elogio, a mulher corta o cabelo, fica esperando que o marido admire, pra ela achar que o cabelo tá bonito, com a amiga admire o cabelo, que elogia o cabelo pra achar que tá bonito. Eu lembro como hoje, nesse dia eu falei, eu tenho que mudar tudo. Agora eu fico imaginando como é que é pra mulher. Eu que sou homem, quando começou os vídeos, e principalmente quando começou o podcast, cara, o que eu recebi de consultoria, pô, que cabelo é esse que você tá usando agora? Nada a ver. Aí, pô, como que você fez o podcast de boné? Não tem nada a ver. É porque a pessoa realmente... não tem noção do que está acontecendo. O tipo de gravação que foi feito o dia que eu gravei com o boné era justamente isso que vou dar uma consultoria grátis aqui para vocês. Você vai espelhar com o nível de audiência que a pessoa que você está entrevistando tem. A pessoa que eu estava entrevistando era uma pessoa totalmente descontraída, era uma pessoa que passava uma mensagem, o fundo tem um Mickey, assim, bem bacana, e a gente estava naquele ambiente, assim, tipo... tornar o mais divertido possível. Todo podcast é divertido, mas aí cada um tem um estilo. Cada um tem um estilo, cada um tem um modelo. Que falta de respeito com a pessoa, você gravando de boné. Mas isso acontece muito, né? E eu vou te falar uma coisa. Quanto mais crescer o podcast Improváveis, mais crítica vai ter.
Porque as pessoas não vão cuidar da vida delas, vão cuidar da vida dos outros. Totalmente. Entendeu? Eu falo isso muito. Se você perder o tempo que você perde cuidando da vida dos outros, cuidando da sua, e mudando aquilo que precisa mudar, a tua vida era outra. Você não tava nem tendo tempo de cuidar da vida dos outros. Desculpa, Totalmente. mas eu não tenho tempo pra cuidar se o cabelo do fulano tá torto, se a roupa tá mal arrumada. Eu não tenho esse tempo, gente. Por quê? Porque eu estou focado em fazer aquilo que eu preciso fazer no meu dia a dia. Eu não tenho tempo pra estar rodando o dedo no feed, olhando milhares de coisas. Eu vou nas pessoas chaves que eu preciso ver todos os dias e vou direcionar aquilo. E aí, pra gente concluir essa história da mudança, o que aconteceu? Naquele dia eu tomei a decisão de mudar a minha vida. Eu não sabia de PNL, eu não sabia de neurolinguística, eu não sabia, não tinha conhecimento nenhum que eu tenho hoje. Isso foi em 2007, quantos anos atrás temos? 13 anos, 15 anos atrás. Começou a minha revolução. E aí é onde entra o que é revolução. Revolução é uma mudança abrupta, em curto espaço de tempo. Quando você revolucionou sua história, você está morando aqui em Alphaville, você mudou uma rota da tua vida e está aqui hoje. Eu mudei, eu tive uma mudança brutal há um ano atrás. O que isso significa? Que quando você decide escutar essa voz que está dentro do teu coração e não colocar dúvida, as coisas vão acontecer muito rápido. Mas você precisa colocar o pé, que Deus vai colocar o asfalto. Uma coisa que me vem muito forte agora na cabeça é o seguinte. Quando Deus falou para Pedro, desce desse barco e anda sobre as águas, não foi porque Jesus queria mostrar que ele era poderoso. Não foi. Não foi porque Jesus queria falar, eu sou bom, desce aí, eu que comando isso aqui, anda nas águas. Jesus estava simplesmente querendo ativar em Pedro a força que Pedro tinha. Jesus estava querendo falar para ele assim, ó, você tem o poder para caminhar sobre as águas, não anda porque não quer. Jesus estava querendo entregar ali algo muito maior. Ele não estava simplesmente querendo mostrar um milagre. Ele não precisava se provar para ninguém, porque ele também já sabia quem ele era. Mas ele queria mostrar para Pedro, a força que Pedro tinha. Então nós precisamos entender que a gente precisa ouvir o nosso coração e colocar o pé. E Deus vai fazer o resto, vai fazer o asfalto. Existem coisas que a gente precisa fazer. São três partes na vida. Uma parte de Deus, que é a que ele faz todos os dias. A parte do outro, que nós estamos aqui fazendo por você, te dando esse momento aqui, essa consultoria online gratuita praticamente. E a terceira é a tua parte. Então Deus faz a dele, nós estamos aqui entregando, você está aqui entregando com o teu conteúdo maravilhoso. Agora a tua parte, você vai ter que fazer. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Ou não é? E vai doer. E vai doer. Isso, o processo isso é a única dói. certeza que você pode ter. O processo dói. É doloroso. Eu sempre achei, mesmo, não importa se você vai ter mentor, se vai fazer treinamento, se você vai fazer curso online, sempre vai ter o processo que você precisa viver. Eu lembro até, tem muita gente que acaba querendo menosprezar livros que levam a pessoa ao desenvolvimento pessoal. Muitos deles até com embasamento neurocientífico. E mesmo assim as pessoas vêm e falam, não, isso aí é livro de autoajuda. E a autoajuda, como deram esse nome, que é só para você se ajudar, só funciona para o autor. Teoricamente, sim, tem um fundo de verdade nisso. Mas, por outro lado, quando alguém conta para você, assim como a Grace está contando aqui, o que a gente passou, você vai adquirir ferramentas, estratégias, oportunidades, opções, vai entender que outras pessoas já passaram por isso e que você precisa passar por isso também. Mas o teu processo vai ser diferente do meu, assim como o meu foi diferente do dela. Cada um tem um tempo para chegar a vivenciar do ponto A ao ponto B. E você pode ir rápido ou você pode ir devagar. Eu posso ir rápido ou eu posso ir devagar. A minha mudança abrupta, que é essa chamada revolução, ela veio em várias etapas da minha vida. Foram etapas revolucionárias e, assim, de extrema mudança. Mas essa revolução, eu precisei estar revoltada com a situação. Eu precisei estar indignada, inconformada, como fala em Romanos 12:2. Não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente para que você possa experimentar o que Deus planejou para você. Então, quando eu tenho esse entendimento, quando eu tenho esse olhar, como eu tive lá, eu tenho que ter uma tomada de decisão. Eu quero fazer isso num processo rápido ou eu vou pagar o preço de aprender? A Grace pagou o preço de aprender, porque naquela época não tinha essa quantidade de podcast. Naquela época era Skype, eu assistia um Skype em reunião quando tinha. Não tinha essa coisa de curso online, não tinha essa quantidade de evento. Eu ia no evento da empresa, mas não falava de mente, falava de produto. E eu lembro que eu comecei a criar estratégia. Deus
Deus começou a me dar estratégias, por exemplo, de pregar na parede o número que eu precisava olhar. Eu comecei a me empoderar. Eu começava todos os dias, você pode, você pode, você pode. Eu estava dirigindo o carro, eu conversava sozinha comigo. Você pode, você vai dar conta, você é forte, você é corajosa. Eu ficava o tempo inteiro repetindo. Eu não colocava o rádio falar notícia ruim. Eu não colocava o jornal. Eu comecei a cortar coisas sem ter entendimento nenhum, sem ninguém ter me ensinado isso. E aí eu comecei a viver um processo de transformação. Foram 3 meses, eu tinha mudado minha realidade financeira completamente. Com 6 meses, depois desse dia da contagem da moeda, para pagar um boleto bancário, eu estava comprando a minha casa, um sobrado lindo. Eu estava com um carro na garagem. Eu já tinha quebrado tudo de resultado. Por quê? Porque não foi a mudança do país, não foi a mudança do estado, não foi a mudança de ano, não foi a mudança de casa, foi a mudança da Grace. Então, quando a gente entende que realmente você está onde você merece estar e que você é culpado por aquilo que você vivencia hoje, que vem baseado das suas escolhas, você começa a ter autorresponsabilidade e construir uma versão diferente. E aí foi crescimento em cima de crescimento. Você sabe que eu passei por 2 processos parecidos. O primeiro foi que eu não conhecia a passagem bíblica do Acorda Tu Que Dormes. Uhum. Eu ouvi uma música onde Desperta falava... Tu Que Dormes, Desperta Tu Que Dormes, Desperta. isso. É bem isso. Agora você falou a palavra certa. Porque eu tinha, na cabeça, eu entendia que era acordar. E acordar é simplesmente você sair do sono. O despertar é diferente. Despertar é quando você abre o olho já como se fosse aquele efeito eureka. Você, caramba... Isso aqui agora faz sentido para mim e você vai fazer despertar para você vida, despertar para a vida, para despertar para o saúde, negócio, despertar para tua espiritualidade, despertar para olhar para tua família, despertar para olhar para o teu negócio de um jeito diferente. E eu não entendia isso. Aí o dia que eu tomei consciência de que eu estava dormindo, eu olhava e achava que eram os outros que estavam dormindo. Aí para mim foi algo assim bem impactante, que nem você falou. E aí eu tive num treinamento e passei pela mesma coisa que você passou, né? Eu comecei a anotar ali com toda a arrogância e prepotência. Falei, isso aqui é pro meu irmão. Isso aqui deve ser para minha mãe. Isso aqui é para meu cunhado. Mas eu vou anotar, com vai certeza, que uma hora né? precisa, né? Exato. E aí foi, daí daqui a pouco eu falei, caramba, cara, eu sou esse cara aqui. Uau. Porque eu sabia já o valor que eu tinha, só que eu não tinha tomado, ou melhor, eu tinha aquele valor, mas eu não tinha tomado consciência. Então, com isso, a autossabotagem me impedia. Total. E eu não fazia o que precisava ser feito. Até isso, às vezes, atrapalha a pessoa, porque a pessoa fala, mas afinal de contas, o que é fazer o que precisa ser feito? Depende. Nisso também, depende o que você precisa fazer, o que eu preciso fazer. É justamente a área que, se você parar para fazer uma autorreflexão, você vai perceber, essa área aqui eu não estou comandando sobre essa área, ou eu não estou governando sobre essa área. Se você não tem condições, você tem 2 opções. Ou você trata, estuda, encara e faz acontecer. Eu sempre falo, você tem 2 maneiras de fuga da dor. E não tem como você fugir da dor. Então, passe pela dor pelo menor tempo possível. Então, eu sempre falo, use o caminho do sacrifício. O sacrifício é quando você intencionalmente passa por um tempo de dor, mas você sabe que vai ser como você fez aí, 2, 3, 4, 5 meses, até você aprender a adquirir o aprendizado daquilo. O sofrimento é eterno. Se você se coloca no vitimismo, você vai estar sempre acordando e não despertando. Exatamente. E vivendo exatamente a mesma coisa. E essa foi a primeira revolução, né? Porque depois que você atinge isso a primeira vez, que você entende esse processo a primeira vez, você começa a ter escalas, camadas de evolução, né? Essas camadas cada vez vão te levando a outros níveis. E é por isso que é importante você cuidar das pessoas que você escuta, as pessoas que você convive, o ambiente teu, como é que tá, né? Então, eu sempre falo assim, o ambiente ou você muda, ou você se muda. Boa. Aí, ou você muda, ou você se muda. Aproveita e dá like agora. Agora é a hora de você dar like aí, porque essa aqui valeu, hein? Valeu, né? Então, você é capaz... Eu falo assim, que a pessoa que sabe quem ela é e tá conectada, alinhada entre espírito, alma e corpo, onde ela pode estar no meio de uma treva, mas se ela for aquela luz, você já teve às vezes uma falta de luz, você pega uma vela, gente, uma vela, ela ilumina todo o ambiente e a gente dá conta de sobreviver ali, ninguém fica em pânico mais no escuro, né? Você tá ali com uma vela, você consegue enxergar muitas coisas. Então, mesmo você estando num ambiente com o teu testemunho
você pode transformar esse ambiente. Agora, o ambiente é tão tóxico, que não tá dando, você não tá conseguindo, tá gastando muita energia com isso, muda de ambiente, muda de atmosfera. Porque enquanto você não mudar essa ambiência, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E nesse processo de evolução que eu tive que cortar amigos, eu tive que desfazer amizade, afastar. Né? Graças a Deus eu não tenho inimizade com ninguém. Eu tive que afastar de algumas pessoas que não estavam na mesma sintonia, na mesma frequência. Eu estava querendo trabalhar domingo porque eu sabia quanto eu precisava ter de resultado e as amigas estavam na piscina. Estavam ali comendo churrasco, comendo salgadinho, comendo não sei o quê. E eu estava lá treinando, fazendo o que eu precisava fazer. Então eu tive que construir isso. E é muito dolorido porque... eu falo que às vezes você não consegue entender quando você está passando, mas quando você olha para trás, você fala, uau, que processo. E isso que eu quero falar para vocês. Vamos deixar uma tarefinha já aqui, Opa, né? com certeza. Anota 5 pessoas aí que você precisa excluir. Às vezes a gente fala assim, mas eu não quero excluir ninguém. Nossa, eu tenho que ajudar todo mundo. Tem gente que acha assim, não, eu tenho que carregar essa pessoa porque ela tá aqui na minha vida. Não, eu sinto muito. Tem gente que você vai ter que dar uma afastada porque águia não anda com urubu, águia não anda com papagaio, águia não vai andar com alguém que vai estar puxando ela para trás. Não vai. E eu falo isso para as pessoas também. As pessoas não vêm equipadas com alça de mochila. Então significa que não é para você ficar carregando elas. Inclusive o nosso grande mestre sempre fez o chamado. Ele sempre convidou, vem e segue-me. Uhum. A ideia era que você caminhasse junto e não que você fosse carregado nas costas. E é engraçado que quando eu peguei e entendi, e isso é engraçado, vou fazer um parênteses aqui. Eu sempre achei muitas coisas dentro da fórmula da sustentação. Para quem não me conhece ainda, eu atuei como aviador por mais de 30 anos e a fórmula da sustentação é algo que o aviador precisa conhecer. E eu levei anos para receber esse download. O dia que Deus me mostrou isso, eu falei assim, caramba, você tem dentro da fórmula da sustentação velocidade, você tem a densidade, e você tem o tamanho da asa, a área da asa. São a parte básica, assim, só para entender. Então, vamos lá. A área da asa, ela é rígida, ok? A parte da densidade também não está no teu controle. Então, essa parte, quem é responsável é o engenheiro. Não cabe a você discutir qual é o tamanho que tem que ter a asa ou como que se aumenta a sustentação. A parte externa são justamente as circunstâncias, os obstáculos. Mas aí tá muito quente, a densidade tá baixa, tá no... Agora, a velocidade, essa tá no meu controle. Quando eu percebi isso, aí eu comecei a passar para as pessoas o que você percebeu. Só que para mim foi mostrado através da fórmula da sustentação, porque era o que eu vivia. Para você foi mostrado de outra forma. Eu falei assim, peraí. E é o quadrado da velocidade. Então eu falei, a cada pouco de velocidade que eu coloco, o resultado aumenta muito mais. E aí eu falei, então é isso. Aí agora as pessoas falam para mim, nossa, cara, o que aconteceu? Que do nada, cara, você tá acelerando, você tá fazendo live 2 vezes por semana, abriu o canal do YouTube, abriu o podcast, tá presente no Instagram, tá conectado com um, conectado com outro. Eu falei, cara, quando eu percebi que me dava o mesmo desgaste acelerar, ou melhor, até tá errado isso que eu falei, vou ratificar, como diria minha mãe. Dá um resultado muito maior quando você conecta nesse tipo de ambiência que a Grace falou. Porque as pessoas que você fala, eu falei pra ela assim, bora gravar o podcast, porque daí a gente vai, vamos lá, cara, que tal? A pessoa tá conectada na frequência. Aí teve um monte de gente que eu queria ajudar, eu falei, cara, vamos lá gravar o podcast, que daí você vai se tornar conhecido, as pessoas vão conhecer a tua história. Então, cara, mas é que eu não sei. Você tá querendo ajudar, então não adianta. Se querer carregar a pessoa, não vai funcionar. Não vai funcionar. Toda pessoa que tem alto resultado e que já está na velocidade, você chama ela até para manobrar mais rápido. Quando você tem maior velocidade, você chega para andar junto com a pessoa de uma maneira muito mais rápida. Total. Então, por falar nisso, né? Falei tudo isso para falar do convidado, ser chamado. Queria que você falasse como foi o teu chamado. Porque como eu falei no início, você era uma gestora a nível internacional, tinha sido responsável por implementação e abertura da marca, se eu não me engano, em 3 países. Foi.
era líder, uma das maiores líderes que teve, 117 mil pessoas. Como foi receber esse chamado? Foi algo surpreendente. Eu falo que Deus, ele chega, ele dá uma bagunçada para organizar depois, não é? Eu passei por isso, eu também achei. Quando eu vi o chamado, eu falei, isso, Senhor, era isso que eu estava esperando. Agora, gente, agora vai vir tudo pronto, né? A gente fala assim, nossa, agora escolhi o caminho de Deus, vai vir tudo certinho, tudo bonitinho, tudo encaixadinho. Não, você vai ter que dar os seus passos. E aí foi muito incrível, porque eu já estava muito confortável financeiramente, muito confortável na minha antiga posição. E um belo dia, eu recebi um convite para ir tomar um café da manhã. E nesse café da manhã eu estava tendo um batismo das águas com um profeta. E sou muito grata a ele, a todas as pessoas que me convidaram, porque eu falo que aquele dia mudou a minha história, não só mudou a minha vida, né? E quando eu estive lá, eu jamais tive aquela intenção. Fui convidada para um café da manhã. Cheguei lá, estava tendo um batismo de outras pessoas e eu fui abduzida para dentro daquela piscina, porque eu falo, não é possível. Porque na minha cabeça eu falava assim, não, eu já sou batizada. Não, imagina, eu fui pregadora da renovação carismática. Então, nada a ver batizar, eu já tenho meu batismo, né? E aí ele explicou que não era um batismo de mudança de religião. O batismo não é uma mudança de religião. Não. Isso é o que a religiosidade fez com o batismo. Mas Jesus Batista batizava antes de Jesus vir, antes de existir qualquer religião. Ele já batizava nas águas. E não tinha religião nenhuma. Era simplesmente para que pudesse ter a conexão com Deus e falar assim, Deus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Bom, ponto. Ele explicou isso e eu tô lá. Quando eu saí daquele flow, eu já estava dentro da piscina, recebendo uma profecia. E essa profecia falava que Deus ia usar de mim para poder ajudar a libertar pessoas para viver uma vida de sucesso sem estresse em Cristo. Aquilo para mim caiu como uma bomba. Eu fiquei Até assim... deixa eu fazer um highlight aqui. O sucesso sem estresse é o significado da sigla SSS. Que surgiu aí, nesse dia, né? Porque depois eu quero que você fale sobre isso, porque eu imagino que foi justamente o que aconteceu comigo. Para você obter sucesso, foi vendido que você precisa ter aquele no pain, no gain, que você tem que sofrer para conseguir alguma coisa, ou que tem que ser algo muito estressante. E isso eu acho que é bem interessante você deixar... Muito, muito importante. E aí, o que acontece? Terminou aquele momento, recebi essa profecia, fiquei em estado de choque umas 2 horas, porque foi muito forte, muito profundo. O chamado, ele foi sobrenatural. Para mim, assim, a frequência que eu vivi ali naquele momento, eu não consigo expressar. Saí dali, muita coisa mudou. Passou uns 4 meses, eu saí da empresa que eu atuava. A empresa finalizou o contrato. E eu, em paz no meu coração, mas raciocina comigo. 4 meses antes, vamos lá, 6 meses antes, aquela empresa era tudo para mim. Era tudo. Era a minha vida, era parte da minha vida. Era o orgulho que eu tinha. Eu chegava nos lugares, eu não falava, quem você é? Eu falava, eu sou administradora, profissão, não sou administradora, eu sou diretora nacional de vendas, internacional. Era o orgulho. Cara, eu sei bem o que é isso. Você confundir quem você é com o papel. Eu também falava para as pessoas, não, eu sou comandante na empresa tal. Cara, nossa, porque as pessoas confundem esse eu sou. Você está deturpando a tua identidade. Então, você já não fala mais. É incrível quando você pergunta para alguém quem você é, o que você é, quem é você, qual é seu nome. A pessoa fala, eu sou esposa do fulano, eu sou esposa do ciclano, eu sou médica, eu sou advogada. Gente, não tem nada a ver a tua identidade com aquilo que você faz. A tua identidade, ela é única. Então, entenda, você tem um chamado único, você tem uma identidade única, você tem um DNA exclusivo de sucesso, que é uma fagulha de Deus dentro de você. Se você não ativa esse eu sou dentro de você, você sempre vai ser aquilo que as pessoas querem que você seja. Uau. E até ali, eu estava sendo aquilo que as pessoas queriam que eu fosse, né? Na maneira de vestir, na maneira de sentar, na maneira de falar, moldada totalmente a um sistema. E quando eu recebi tudo aquilo, foi uma bomba dentro de mim. Porque eu falei, e agora? Como assim? O que vai ser agora? Você fez a mesma pergunta que eu? Tipo, e agora? Quem sou eu? Se eu não tenho mais isso? Eu fiquei assim. E aí veio um e-mail, me mandaram um e-mail terminando, excluindo da empresa. E eu fiquei chocada na época, porque eu falei, dediquei 16 anos para isso aqui. Eu era isso aqui até ontem, hoje eu não sou mais nada disso aqui. Fui entrar no sistema, já não tinha mais relatório, não tinha nada. E eu falei, buguei algumas horas, chorei muitas horas. E eu entendi que aquilo era algo
porque eu precisava ter a coragem para viver o novo. E talvez eu não teria essa coragem, precisou ser assim. E eu lembro que passou um tempo, Deus me chamou, eu montei um escritório na minha casa e eu passei uma semana escrevendo esse método. Uma semana em oração, uma semana em jejum, uma semana chorando, uma semana entendendo, uma semana Deus me revelando dinâmicas que eu coloco no método. As pessoas falam assim, você fez método tal? Você fez coisa tal? Você fez curso tal de dinâmica? Você fez o que? Eu falo, não fiz nada disso. Eu fui revelado um método e eu tô seguindo à risca. Agora, o que eu quero voltar lá atrás e falar. Para você chegar a um sucesso que você busca, você tem que desenvolver duas coisas. Mentalidade e habilidade. Presta atenção no que Deus fez comigo. Ele me levou ao topo do sucesso profissional, referência no Brasil a nível de empreendedorismo, na América Latina, para mulheres, para tudo. Só que a mentalidade ainda era uma mentalidade de escravidão, né? Eu achava que eu precisava depender de alguém para poder fazer. Então, por mais que a minha mente era evoluída para o resultado, ela era uma mente dependente. Uma mente de dependência, de ter alguém, alguma coisa, de ser. Eu não sabia, porque eu não sabia quem eu era. Então, existem duas coisas que você precisa entender. Para o teu negócio prosperar, para a tua família prosperar, você precisa desenvolver mentalidade e habilidades. E a mentalidade você desenvolve com estudo, com programas, com método como o meu. Você desenvolve lendo livros, colocando dentro da tua cabeça coisas boas. E a mentalidade é assim. E a habilidade, você vai aprender com quem já passou o caminho. É o que a gente falou agora há pouco. Para você pilotar, você fez um curso de piloto. Para você se tornar comandante, você fez prova, você foi desenvolvendo a tua história profissional. Você estudou para isso, você dedicou para isso. Eu paguei um preço muito caro, eu investi muito em mim. Então, mente e habilidade. Não adianta pensar, eu sou doutorado, eu sou pós-graduado, eu tenho a profissão XYZ... E você não sai do lugar. Você tá cheio de dívida. Isso que você falou merece um grande highlight. Merece um like também, hein? Ó, vai ali, aproveita e aperta o like. Essa informação que você trouxe é muito importante porque na aviação as pessoas às vezes me ligam e falam como você fez. Eu falei, eu me permiti ser moldado. Eu tive mentores dentro da aviação. E hoje nas minhas mentorias eu falo justamente sobre isso. Eu estudei muito, quando eu entrei no mestrado de neurociências cognitivas, eu comecei a estudar muito a mente do vencedor, embasado em atletas de altíssima performance. Total. Eu, na época, não tinha nada a ver com isso. Tanto que eu passei a treinar, passei a atuar, dominar sobre a esfera física, justamente porque eu entendi o quanto o corpo também domina sobre a mente. Total. Então, se você treinar o teu corpo, a tua mente consegue atuar muito melhor sobre o que você precisa fazer. Fala, cara, como que você consegue dormir 4 horas por noite e dar um treinamento de 3 dias como SSS? Porque você muda o que você coloca para dentro. É igual você pegar uma gasolina que está adulterada, em vez de ser uma gasolina aditivada ou uma gasolina pódium, e você colocar essa gasolina que é contaminada. E a gente faz isso toda hora, com açúcar, com excesso de carboidrato, com várias outras coisas que são industrializadas. Quando eu entendi isso, eu falei, não, então eu preciso modelar pessoas de alta performance e eu preciso contratar mentores, mas não é qualquer mentor. Não. Você tem que buscar um mentor que está alinhado com aquilo que você está buscando. E vou dar outra dica aqui, que é a principal, do que não fazer. Não adianta você buscar como mentor aquele teu melhor amigo, aquele parente, aquele cunhado. São pessoas muito abençoadas, mas elas vão querer falar a mesma coisa que você está vivendo. Você tem que pegar alguém que está conectado na área que você quer se conectar. Não precisa ser o cara top naquela área. Vai pouco a pouco, porque tem isso também. Às vezes você pega uma pessoa que está com altíssima performance, ele está tão fora de frequência que você não consegue conectar. E você deu um gancho para contar uma história que eu conto muito nos meus treinamentos e foi um grande aprendizado para mim. Você está falando aí de alta performance. As pessoas querem ter alta performance, mas não estão dispostas a cuidar da sua máquina.
Não estão dispostos a entender a sua máquina. Procuram um médico para fazer um exame. Não é para prevenir, para colocar uma suplementação, para colocar uma vitamina D que está faltando. Por isso, às vezes, está achando que está em depressão. Às vezes, é só vitamina D que está faltando. Não ativa ali a endorfina no corpo através da atividade física. Não cuida da máquina. Pensa bem. Nós temos um corpo, uma máquina abençoada, saudável, que a gente pode colocar em prática muitas coisas. E aí... Aconteceu comigo uma história muito engraçada, que você vai até rir disso, é uma coisa muito louca. Eu tinha um sonho de ter um Camaro. Uau! Eu tinha um sonho de ter um Camaro. Era um carro, Camaro. Eu tenho um Camaro até hoje e eu troquei já, tô no segundo. Sou apaixonado por aquele carro. Passa um monte de carro por mim, mas aquele me dá um frio na barriga, assim, eu amo ele, amo a velocidade dele. E aí, o que aconteceu? Então lá, comprei o Camaro, primeira vez, nunca... Me explicaram na concessionária, saí do Camaro e tô que coloco gasolina no Camaro e coloco gasolina, o carro andando. Passou um certo tempo, esse carro começou a tossir. Então eu ia acelerar com a máquina cof. Ele pulava assim. Eu falava, mas eu piso no acelerador, o carro não tá acontecendo. Eu quero ouvir o ronco do negócio. Troquei o escapamento, botei um ronco forte e tal, e o negócio não tossindo. Fui numa concessionária, fui em outra concessionária, tudo autorizada para ver o que estava acontecendo. Não, passava, fazia uma limpezinha lá e voltava a funcionar uns dias. Mais uns dias, mas ninguém me falava o que o Camaro tinha. E eu falei, não é possível que esse carro tão caro tá dando tanto defeito. Não tá me entregando a potência que eu quero que ele entregue. Presta atenção. Até que chegou um bendito entendido e ele perguntou, depois de rodar um monte de cidade atrás, da solução para o carro. E aí um cara chegou em mim e falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa, que gasolina você tá colocando no seu carro? E eu falei, gasolina? A mais barata? Ninguém me falou que gasolina. Ele falou, Grace, pelo amor de Deus, carro de alta velocidade, de alta performance, você tem que colocar gasolina de alta octanagem. Totalmente, exato. Porque senão você vai perder o motor do teu carro, vai entupir os bicos, a gasolina suja que você tá colocando. Essa gasolina não é pro teu carro. E foi como um passe de mágica. Coloquei o combustível certo, a potência voltou. Na tua vida, você coloca o combustível errado todos os dias, através da tua palavra, através daquilo que você come, através daquilo que você assiste, através daquilo que você olha, através daquilo que você permite que as pessoas falem pra você, através dos rótulos que você permite que as pessoas coloquem em você, através da sua falta de posicionamento, você tá engolindo lixo o tempo todo. E aí, você quer ter performance? Você quer performar? Sim, sem posicionamento, sem atitude? Isso foi uma lição muito grande para mim. E aí eu entendi, a partir dessa revolução que aconteceu na minha vida há um ano atrás, né? Que eu tinha um grande chamado. E esse chamado era realmente libertar pessoas para viver uma vida de alta performance. A alta performance, ela é possível sim. Totalmente. Tem mulheres que têm filhos. Eu mesmo sou prova disso. Tem mulheres que têm filhos que às vezes justificam nos filhos a sua falta de performance. Ah, mas não dá porque criança pequena. Gente, desculpa, eu tenho 2. Eu tenho um marido, eu sou uma excelente esposa, uma excelente mãe. E se eu não me achar assim também, quem é que vai se achar, né? Eu tenho que me achar mesmo. E uma excelente profissional. Eu sei disso, porque os meus resultados ao redor me comprovam isso. Não é o que a Grace fala, não é o que a Grace pensa, é o que eu vivencio no meu dia a dia. Esse sucesso, não só profissional, mas familiar. E aí Deus me entregou esse método SSS, que é levar pessoas a viver essa vida de alta performance em Cristo, de sucesso sem estresse. E aí é um método de 2 dias e meio, na verdade, começa na sexta-feira, 7 horas da noite, e vamos até domingo à tarde. E eu vou falar pra você, a primeira vez que eu fiz, eu falei, que loucura é essa? Eu nunca falei 3 dias, né? 2 dias e meio. Nunca falei. Da onde vai sair tanto conteúdo? Pelo amor de Deus. Ok, tô com uma apostila desse tamanho, tem a apostila do evento, montei os slides, mas a vida inteira eu falava 2, 3 horas numa palestra, um treinamento, uma imersão, e trocava de palestrante, aquela coisa normal. E o primeiro foi bênção em cima de bênção, libertação e mudança e transformação. E eu entendi que mudança, você muda um copo de lugar. Pronto, mudei. Agora, a transformação, ela dói, ela mexe. Ela vai lá no fundo ajeitar a coisa que precisa ser ajeitada. Só que ela não tem volta. Uma borboleta, ela não volta pro casulo. Totalmente. Quando ela rompe o casulo, ela não volta lá dentro do casulo para costurar ele de novo. Fala assim, vou voltar pro casulo agora. E não tem jeito mais. Transformou. E é isso que eu acredito, que nós precisamos nos propor a construir essa renovação na nossa mente. Você precisa entender que existem coisas maiores esperando por você lá fora.
E se você não arrebentar esse casulo que você está vivendo, você vai continuar sendo uma borboleta dentro do casulo, sendo que você nasceu para voar e voar muito, muito alto. Então, o método SSS surgiu assim na minha vida. Tenho me entregado a isso, nesse chamado lindo. Tenho entregue... Aí tem outro movimento que é todo dia 6h12 da manhã, de segunda a sexta-feira eu faço lives no meu Instagram, onde eu entrego ali essa sabedoria, esse conhecimento que Deus coloca em mim todos os dias e a gente tem impactado muitas vidas. E para mim isso não tem preço. E eu vou falar para você, o primeiro SSS que eu fiz, eu acho que tinha 80 pessoas. E eu já cheguei a palestrar em palco de 12 mil pessoas. Uau! Então, quando eu palestrei para 80 mil pessoas, que foram aqueles 3 dias, no final, o meu coração, ele estava o coração mais feliz, mais realizado, mais intenso. Eu tinha falado 3 dias e eu aguentava falar mais uns 5. Eu estava numa energia imparável. E eu entendi que Deus não escolhe os prontos. Ele escolhe os improváveis. E ele transforma essas pessoas na velocidade da entrega delas. Então, se hoje eu vivo isso, gente, eu entrego muito. Eu acordo todos os dias 4h50 da manhã para estudar. Eu posso dormir... Ontem eu fui dormir 3 horas da manhã. Eu acordei hoje 4h50 para estudar. Para entrar na live às 6 e estar conectada com o Espírito Santo para entregar para as pessoas alguma coisa. Então, eu acredito que Deus age na velocidade que você entrega. E quanto mais você entregar e você ouvir o seu coração, mais você vai viver a tua missão. E aí eu lembro que no final do primeiro SSS, eu virei pro meu marido e falei assim, vida, o que eu tô sentindo agora não se compara a todos os palcos, a todas as premiações, a todas as viagens, a todo o glamour que eu vivi. Porque é algo que é o meu propósito, o verdadeiro propósito. O que eu queria aproveitar e perguntar, já que você tocou no assunto de improváveis e imparáveis. Por incrível que pareça, eu tenho uma percepção em relação a isso e queria te perguntar só para a gente alinhar isso. Você acredita que o que torna um improvável imparável é a conexão com Deus? É isso que falta para muitas pessoas que hoje buscam? Ela fala, eu já tentei de tudo. O que eu sei que não é verdade, porque eu também já tinha tentado, achava que tinha tentado de tudo, até aprender que existiam muitas outras maneiras de se fazer e que a minha maneira estava errada, que alguém me ensinou. Então, o que torna uma pessoa imparável é essa conexão com Deus? É essa outra esfera que falta para muitos? O que eu acredito é assim, que as pessoas têm um DNA totalmente modificado por conta da sociedade, por conta dos lixos, das pessoas tóxicas, por conta da criação, por conta de tudo aquilo que ela recebeu na vida dela. E aí ela cresceu achando que ela era uma coisa e na verdade ela era outra, ela é outra. Então, quando a pessoa ativa a sua identidade, quando ela ativa o seu DNA original em Deus, em Cristo, ela começa a se tornar imparável. Por quê? Porque aí ela não está mais preocupada com a opinião dos outros. Ela não vai mais deixar o e se comandar a vida dela, as decisões dela. Ela não vai estar preocupada se a pessoa está achando que o cabelo está bonito, está feio. Ela vai se achar bonita. Ela vai olhar no espelho ou ele vai se empoderar todos os dias, independente do que os outros acham. A pessoa não vai estar preocupada mais se ela está agradando ou desagradando. Ela vai aprender a falar não. Então, profissionalmente, isso é incrível. Quando você aprende a falar não, você muda completamente. Você tá governando sobre a tua vida. Então, para mim, nada mais é do que sair da posição de improvável e se tornar imparável, é você saber quem você é. É ativar a sua identidade original, aquela que Deus deu para você. Então, quando você ativa, quando você acessa isso, não tem como você continuar sendo aquilo que os outros querem. Você vai ser aquilo que você nasceu para ser, aquilo que Deus fez você para ser. Então, aí você entra numa posição de imparável. Ou seja, nada te segura, nada te prende. Eu falo que essa é a mais linda liberdade. Você saber que tudo pode, mas que nem tudo te convém. Verdade. Você saber que você pode acessar tudo, lógico, mas tem coisa que não convém. Porque Deus, ele nos deu um livre-arbítrio. Então, a gente vai fazendo essas escolhas dia após dia e dentre essas escolhas a gente começa a ter o entendimento. Aonde eu vou chegar, por que eu quero, por que eu estou aqui hoje. Para mim é muito claro por que eu estou aqui hoje. Porque eu sei que do outro lado dessa tela vai ter pessoas que precisavam ouvir o que a gente está falando aqui hoje. Então, o chamado em si é justamente esse. A gente dá voz à mensagem que Deus
chamou você para entregar, dentro da tua referência profissional, que chamou eu para entregar, que tem chamado pessoas no mundo todo para entregar. Então, é isso. E eu quero te convidar a vencer o imparável, né? Porque até no SSS a gente fala, né? Que as pessoas que passam pelo SSS são oficiais imparáveis. Por quê? Porque a pessoa saiu de lá com a identidade totalmente ativada. São 2 dias e meio de evento, onde a gente vai tratar de muitas coisas lá dentro, de bloqueio, de desbloqueio, de traumas, de rótulo, de crenças limitantes, de tudo isso. E dá não só o porquê isso acontece, mas o como isso acontece, a resolução de como você vai para um outro nível. E aí, quando as pessoas saem de lá, elas saem entendendo por que tanta coisa errada aconteceu na vida, por que tanto padrão de repetição durante tantas décadas, às vezes até gerações. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender que quanto mais pessoas eu levar essa mensagem, mais vidas a gente vai estar conseguindo salvar. Então, por isso, até para a gente encerrar, eu quero convidar você que está aqui nesse podcast hoje, se fez sentido para você, se isso te agradou de alguma forma, compartilha. As pessoas compartilham tantas notícias ruins, tantas coisas. A gente viu aí na última semana pessoas que estavam em praça pública, né? Destruindo toda aquilo que Cristo fez e colocando um outro Deus para brilhar, né? E dentro de uma cultura nossa, né? Que é o carnaval. E às vezes uma coisa boa que você pode exponencializar, o cristão que às vezes está assistindo, que fala que é cristão, não compartilha. Então, a gente pode levar essa mensagem a milhares de pessoas. Você pode impactar. E não só impactar, não leva o jeito para falar, não tem problema. Às vezes você ouviu um podcast, você ouviu um vídeo, um Reels, uma coisa que fez sentido e mudou sua vida, compartilha. Isso é ser cristão, isso é viver também o teu chamado. É espalhar, é se unir, é juntar movimento que vai levar você para ter uma vida de alta performance, para levar outras pessoas a ter uma vida diferente, tá bom? E foi um prazer estar aqui com você. Grace, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por você ter tirado esse tempo, todo esse ensinamento. Foi realmente um prazer tê-la a bordo. E esse foi mais um Improváveis Cast, que agora vai acabar se tornando Imparáveis também. E se você gostou, curtiu tudo que a gente falou aqui, mas eu pensei em lançar um desafio agora. Se você gostaria de saber mais sobre como que ela fez isso, porque a gente contou a história, dicas, como que ela fez, como que ela conseguiu vencer o medo, como que ela implementou isso, saindo de uma empresa onde você tinha processos, procedimentos, e ela superou tudo isso e tornou o negócio dela hoje um negócio de sucesso, escreve nos comentários, coloca aí o que você está buscando saber mais, e aí a gente vai fazer um segundo episódio falando sobre as dicas e o que fazer e o que não fazer no empreendedorismo, na tua empresa e principalmente na tua vida para ativar essa mentalidade de vencedor. Obrigado por estarem aqui. Obrigado, gente. Um beijo. Até mais.